Boa noite a todos. Boa noite. Olha, a turminha aprendeu. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom, é uma energia boa que nós estamos precisando, né? Sabe disso. Eu gostaria, antes de interagir com o tema, já que eu entreguei, quem não pegou, pega depois, um panfletinho sobre o livro, né? A Trilogia da Existência Humana, que foi um trabalho desenvolvido pelo espírito amigo Padre Bento, que há 40 anos ele é um estado de coma, na UTI, desenganado pelos médicos. Ele chegou na UTI com as irmãs Carmelita, e ali eu não tinha conhecimento nenhum da espiritualidade. Ele começou a trabalhar comigo devagarzinho, e aí eu fui aprendendo, né, com as quedas, levantando, caí de helicóptero, caí de avião, mordi de escorpião, operei as pernas, operei a boca, operei o dedo, operei o intestino, e vai por aí a fé. A última agora é um câncer que apareceu no meu couro cabeludo e fiquei na UTI também fazendo outra cirurgia, mas já não está mais no livro, porque o livro já estava pronto, ainda faltava mais alguma coisa. Então, esse livro, ele trata do espírito, perispírito e o do corpo físico. Por quê? Esses anos todos acontecendo, entrando, ele me visitando, doutor Bezerra me visitou, teve muitas histórias aí que eu presenciei espiritualmente. Tive muitas vezes com meu pai falecido do outro lado, tem muita coisa. E eu perguntava a ele por que eu trazia tanta dificuldade para a minha família, porque quem mais sofria era a minha família, né? Ficar em estado de coma, médico falando, não passa dessa noite, não passa dessa noite. E estou passando, né? 40 anos aí, superando. E aí, 4 horas da manhã, ele falou, agora eu vou te responder, mas vai ser no livro. E aí eu fui para o computador e ali a ideia ia vindo, as minhas dificuldades, e ele mostrando o plano espiritual, fui escrevendo, até que ele falou, está pronto. E aí mandei fazer a redação, tudo. O livro, graças a Deus, ele está sendo útil para muitas pessoas que sofrem, que passam por dificuldades, e vai entender que a gente pode sair dessa dificuldade com fé, com força, determinação, a gente não se abate. A pior coisa que existe para a gente é se vitimizar, porque aí a doença cresce. E aí, nesse livro, foi relatando, e graças a Deus, todo o pessoal que me acompanha já leram e falaram assim, foi o último depoimento no podcast de hoje, né? De quarta-feira passada, a Noeli. Ela falou que começou a ler, falou, eu vou ler um pouco, depois eu vou cuidar da casa. Ela disse que é tão envolvente que ela não conseguiu, ela teve que ler até o fim e ficou maravilhosa, já que é o 2 e o 3, porque é a trilogia, depois eu vou falar, são 3 livros que o Padre Bento pediu que eu escrevesse. Não tenho capital para isso, tive que recorrer a amigos, e a venda desses livros vai ajudar a manter o próximo livro. Tá? Por isso que eu ainda não estou... Só estou deixando em consignação com a casa. Quem comprar aqui, a casa ganha uma participação para ajudar nas despesas da casa, como eu estou fazendo em todas as casas. Alguns centros espíritas em São Paulo já adquiriram sem ler. Já colocaram lá, pagaram à vista, colocaram nas suas bibliotecas, porque ouviram pessoas comentando dentro da casa deles, tá bom? Então, quem puder, tá? E se alguém tiver muita dificuldade, conversa comigo, porque aí eu também dou ali de presente para aquela pessoa que está com uma situação financeira em dificuldades, tá bom? E quem puder ajudar, vai ajudar até eu doar esses livros para algumas pessoas, tá bom? Muito bem. Aí eu estou deixando aí, quem não pegou, 2 panfletinhos. Um é que eu vou fazer o lançamento do livro oficial no GBEM. Por que no GBEM? Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá em Guarulhos. Porque foi onde eu tinha pavor de espírito, espiritualidade, falar com os mortos. Aquilo, para mim, era uma coisa do demônio. E, graças à minha esposa, que era espírita, eu tive uma discussão com meu irmão gêmeo e acabei entrando na casa, assisti a minha primeira palestra, que foi Obsessão e Fascinação.
E ali eu estudei 10 anos, virei vice-presidente da casa, compramos 2 terrenos, construímos 2 prédios grandes, e um inimigo, hein, do espiritismo. E então é onde eu vou fazer o lançamento, vai ter o coffee break e também vai ter a assinatura, isso, o que o Padre Bento traz na hora, alguma mensagem. E hoje, quem adquirir, ou na minha outra palestra, que é sempre a última sexta-feira do mês, pode trazer o livro para mim, que eu faço a anotação. Então, aqui está tanto aonde vai ser, tá? E no outro aqui atrás está o podcast, que já está há 6 anos, e nós mudamos de horário a partir do mês que vem. Era às 14h30, agora vai ser às 15h30, porque a maioria, como aqui a gente olha, é as mulheres, né? E elas pediram que também avançasse um pouco o horário, por causa do almoço, cuidar de casa, depois vir comentar, e depois volta. E aí nós mudamos para uma horinha a mais, tanto de quarta como de sexta, vai ser às 15h30, mas fica gravado, está aqui. E tem um QR Code aqui em cima, quem sabe pegar o celular na foto, passa, já está participando do canal do YouTube, tá bom? A gente vai conversando. Mas vamos lá no que interessa, né? Que é a espiritualidade. R$ 50, tá bom? E 5 fica para casa, tá? Assim estou fazendo em todas as casas. Muito bem. O tema de hoje, sinta, cuide e recomece. A convocação à mudança. Então, nós estamos fechando um mês. O podcast de hoje também fechou o comentário sobre as mulheres, as mães, todos os processos que acontecem. Tá? Ontem eu tive na UAB de Suzano, representando o movimento espírita, também uma palestra da doutora Damares, que viaja o mundo inteiro, e ela veio aí sobre a dificuldade que está havendo, né, o feminicídio, que cresceu assustadoramente. Fora isso é o feminicídio. Teve um acréscimo assim absurdo em 2025. Coisa de doido. E além aquelas que apanham, tem que ficar quieto, tem tudo. Então ela veio dar essa palestra lá na UAB e eu fui convidado pelo movimento espírita. Tinha evangélico, tinha muçulmano, tinha sheik, estava a turma toda lá e foi maravilhoso. Ela trouxe estatística muito forte, incluindo mais a China do que os outros países, que lá a religião não tem liberdade e as pessoas são vigiadas com câmeras para não manifestar qualquer sentido religioso, e a liberdade lá não existe. E ela trouxe isso para todo o contexto, porque ela foi chamada até pela ONU, tudo, e ela defendendo, né, que a sociedade, os espíritas, os líderes religiosos, conversassem com as mulheres, explicassem isso para elas terem coragem de sair de situações na qual que poderá resultar no feminicídio. Inclusive, teve uma que contou que o marido, para não bater nela, batia no cachorro, mas olhava para ela e falava: a próxima é você, se você não fizer o que eu quero. Então, era aquela dificuldade que as mulheres estão passando no Brasil. E isso a gente tem que tomar conhecimento e arrumar uma solução dependendo da situação da mulher, tá bom? Encerramos esse mês com todos os temas falados sobre a mulher, a mãe, principalmente Maria, a mãe de Jesus. Inclusive, eu recebi essa semana, que eu recebo demais, as pessoas que tiram a vida. E um garoto, a mãe chamava de garoto, 40 anos, formado, e não deixa aparecer, né? Mas tirou a vida com a corda de varal. E ela, na mesma hora, ligou pedindo oração. Eu falei: não se preocupe, que ele está na mão de Maria. Ele não vai para o inferno. Isso tudo alguns já conversam, já sabem como eu explico isso. Mas Maria, mãe de Jesus,
pega todos esses espíritos que tiraram a vida. A bala. Levanta o braço, as pernas, aí cai. Não tem jeito. Então, ela estava angustiada e só por essa informação a mãe abaixou o coração um pouquinho, porque ela se sente culpada, né? Então, fechando aí o mês hoje, né? Tema Sinta, Cuide e Recomece. A convocação para a mudança. Como eu sempre faço meu modo de abrir a palestra, eu sempre trago, primeiramente, essa pergunta. Tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Não. Então, isso é muito bom, porque já existe uma consciência, né, da função da casa espírita, da qual ele relatou muito bem aqui, que a gente vai colher o que a gente planta. E precisamos de ajuda. E agradeço vocês, ao Estrela, e a toda a espiritualidade que está aqui, porque isso aqui funciona igual um estádio de futebol. Os espíritos vão sentando e vão... Por quê? Nós, que estamos muito acostumados, já há 40 anos, se eu vier a falecer, eu vou para onde? Vou para o centro espírita. Estou acostumado, vou lá assistir palestra, ou vou intuir o palestrante, sei lá, não sei qual vai ser minha missão. Mas que eu vou sentar lá no estádio de um centro espírita, né, principalmente o GBEM, onde eu comecei tudo, vou estar lá, como tem muitos espíritos que vieram e acompanham Estrela, eles sentam aqui, né? Ficam aqui com a gente. Seu Marcos. Oi. Eu já vi meu maridão aqui já. Quem? Meu marido. Então, eu Você estava aqui, ó, junto com o palestrante. vem, olha como vem. O que eu vejo, não quero nem... Isso é para trabalhar, né? Mas parabéns pelo seu depoimento. Porque tem pessoas aqui que vê, era igual eu antes de ser espírita. Eu não tinha pavor. Quando ia, desde garoto, eu ia dormir e aparecia um espírito na cabeceira da minha cama. Nossa, mãe, puxava o cobertor. Não, e não podia falar com a minha mãe nem com meu pai, porque não com ninguém. Nós éramos católicos, ferrenho, aquilo era coisa do demônio. Né? Hoje, eu sei que é o doutor Manuel que me acompanha, porque quando me mostrou, eu vi aquele espírito que me acompanhava lá quando eu nem era espírita. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque foi uma revelação muito forte, a gente vai aprender. Então, para entender, o espiritismo, a base dele é a ciência, porque estuda. Filosofia, porque esclarece. Conheça a ti mesmo, que o céu te ajudará. Precisa esclarecer. Quem é tu? O que tu está fazendo aqui? E por que tu está aqui? E para onde você vai? Isso é a resposta, vai vir no meu segundo livro que o Padre Bento pediu. E a religião é aquela que nos religa a uma região. É sublimar. O que é sublimar? Sai daqui melhor do que entrei. Toda vez que eu saio de qualquer casa, de qualquer palestra que eu dou, parece que toda a dificuldade acabou. Mas ela está lá fora. Aí eu volto para a dificuldade. Eu dou outra palestra. Vou fazendo esse jogo, né? De sentir. Porque a palestra primeira é para mim, né? Depois para os outros. Eu tenho que sentir, eu tenho que entender. E aí cada um segundo as suas necessidades. Né? Pode gostar, pode não gostar. Livre-arbítrio. Não tem nada de errado se não gostar, tá bom? E as leis naturais. Primeiramente, tem que, pelo menos, pensar, né? Somos imortais. Por isso que foi fácil consolar a mãe que me ligou do menino que tirou a vida. Porque ela era espírita. Ela só precisava de uma luz, um caminho. Quando eu falei que Maria cuidava, nossa, quanto peso saiu das costas dela. Porque ela sabe da imortalidade. Quem lê romance, né, Nosso Lar e vai por aí, sabe que existe um trabalho espiritual muito forte. E nós estamos aqui, reencarnamos. O que nós sabemos hoje está ligado ao que nós aprendemos ontem, colocamos em prática e evoluímos, que é a terceira lei, a evolução. Ninguém vai para o inferno.
Nós já estamos no inferno. A evolução é o caminho para a gente sair do inferno. Você não morre, reencarna, sofre, e cada reencarnação Deus nos dá uma oportunidade de aprender, ou muito ou pouquinho, pouco importa. Mas sempre vão voltar em outra vida melhor do que a outra a anterior nossa. No presídio, né, tinha um menino que matou 10. Veio conversar comigo, eu falei, meu filho, essa encarnação você matou 10, mas na outra foi 1000. E na outra, para o mais rápido possível, porque vai receber o que tu fez. Não tem jeito, né? É uma lei de amor. Imortal, reencarnação evoluindo. Mas para isso aconteça, nós temos o livre-arbítrio e a causa e efeito. Nós estamos aqui hoje porque escolhemos vir. Podia estar assistindo novela, lavando roupa, ou enchendo a cara por causa da depressão, da ansiedade, que é uma doença que está fortíssima, né? Mas viemos aqui. Então, quem veio foi escolhido, mas não por Deus. Foi escolhido pelo seu livre-arbítrio. Deus está aqui, está em todo lugar. Mas você tem que procurar ajuda. Aí você veio. E aí nós vamos colher o que plantamos. Toda a minha reforma íntima foi cobrado na palestra. Desde que eu era o cão chupando manga, e agora eu estou aí, né? Numa boa, dentro do possível, né? Que a gente, a história do escorpião e o sapo. Né? O escorpião queria atravessar o rio. Aí virou para o sapo e falou assim, me leva. Aí o sapo falou, mas não posso, porque você me mata. Mas como é que eu vou matar alguém que está me ajudando? Aí convenceu, subiu. Quando chegou no outro lado do rio, o escorpião... Tchum! Aí o sapo falou, mas poxa, você falou que não ia fazer isso. Mas, meu filho, você esqueceu da minha natureza. Eu sou escorpião. Se eu não fizer isso, eu não seria escorpião. Então, nós temos o nosso escorpião dentro da gente, que de vez em quando ele dá... Mas a gente sabe disso, sabe que está errado e vai aprendendo. A vida é assim. Nós reconhecemos que nós não somos perfeitos. Mas tem o meu comentarista de quarta-feira, que é o Clavionô, ele fala assim, eu estou na fila do céu, mas sou o último, mas eu estou lá. Porque ainda não tem, lá na frente vai estar os que tiveram a reforma íntima, já em prática, no sentido de Divaldo, Chico Xavier, Madre Teresa, vai por aí afora, né? Os Exus, os santos, né? Já estão lá na frente para entrar no céu. Quem sabe o que é céu? Centro Espírita do Umbral. Brincadeirinha, hein? Não é, não. A gente conversa um dia sobre isso. Brincadeirinha. Isso é por cara metido a besta. Muito bem. Nós temos que aprender a cuidar do espírito, que é controlar o que verbaliza. Estudar, interagir, fazer caridade. Isso é obrigação para que o espírito cresça, tenha mais amor. Mas uma coisa que ele tem que controlar é o verbalizar. Nós podemos... A história do escorpião, né? Eu posso pensar besteira, mas não posso falar. Não posso machucar uma pessoa. E quando eu fizer isso, a gente vê que a gente não está controlando o nosso espírito. Ele é aquele... Lá de épocas, né, atrasadas, ainda ofendia, falava palavrão, bebia, sexo, jogo, violência. E aí, de vez em quando, a gente quer cobrar dos outros essas coisas que nós já fizemos. E cuidar do corpo. As coisas de Deus. Vai na feira, está tudo a coisa de Deus lá, né? Couve, alface, banana, alface, tudo. Não é ficar McDonald's, pizza, e de vez em quando, claro, nós somos escorpião. Mas não pode ser escorpião 24 horas. Tem que cuidar do corpo. E de vez em quando vai lá, né? Traz uma... E tudo fica registrado no perispírito. É o que saiu no meu livro, Por que eu sofri tanto. Porque cada doença é uma limpeza do perispírito. Quando tu recebe a graça da cura, é porque você já limpou. Se hoje vocês estão orando por vocês, eu estou orando por alguém, e esse milagre acontece, é porque o perispírito foi limpo. E se não foi?
porque não dá para ajustar numa reencarnação aquilo que a gente trouxe de outras vidas. Cada reencarnação um pouquinho. Alguns vai acontecer o que aconteceu comigo, tá bom? Por isso que eu recebi a cura. Mas não foi para trabalhar. Todos os mentores, o meu médico, tudo, espiritual que entrava na minha UTI, falava assim: você não vai, não. E os médicos falando: ó, não passa. Minha família lá toda reunida. Essa noite ele não passa. E o mentor falou assim: você ainda tem que trabalhar muito. Quer dizer, é o resgate. Não, tem que resgatar. Ninguém morre antes da hora. Não existe isso. Senão Deus seria injusto. Então, tem aquela criancinha, tem o jovem, adulto, e aqueles que vai ter 104 anos. Uns fazem coisa certa, outros fazem coisa errada. Mas tem uma necessidade que muitas vezes a gente não compreende. Mas vamos lá. Momento de reflexão é que o Padre Bento trouxe para nós começar a pensar. A coragem de seguir em frente. Cada desafio que surge em nosso caminho é uma oportunidade de crescimento para o espírito. Nada acontece sem um propósito educativo diante das leis divinas. Quais são as leis divinas? São aquelas 5: imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio e causa e efeito. Isso é para não haver julgamento no céu. Não tem condenação. Não tem pecado. Tem o que nós somos. E nós estamos evoluindo porque Deus não vai deixar um para trás. Uma ovelha. E não vai deixar ninguém no inferno. Ele vai tirar todos do inferno. Porque o inferno é um estado de espírito. Né? Quando a dificuldade bate à porta, mantenha a confiança em Deus. Faça a sua parte com coragem e siga em frente. Aquele que persevera no bem transforma lágrimas em aprendizados, quedas em experiências, provas em degraus e de luz rumo à sua evolução. Olha, eu sou tão doidão nesse sentido que faz um mês e pouco apareceu um melanoma e aí eu não posso operar porque o coração foi operado 2 vezes e foram preparada equipe na UTI por causa do coração e fizeram a retirada com anestesia local, mas com uma equipe, não podia ser no consultório, por causa do estado do coração. Tirou, foi o exame, aí deu agressivo, um câncer forte, que é perigoso, um dos mais perigosos que tem, o melanoma. Aí eu tive que voltar para fazer a raspagem, 5 horas, e com anestesia geral. Aí foi eu, minha esposa, o meu cardiologista, eu queria a resposta, ele me desse a resposta, né? Se eu opero ou não opero? Porque se eu operar, eu desencarno. Se eu não operar, eu desencarno. Aí ele virou para mim e falou assim: meu filho, há 5 anos você chegou para mim numa situação horrível. Teu coração não tinha veia, você não tinha nada, teu coração estava... Você sobreviveu à anestesia. E agora que tem a melanoma, você não está com medo da anestesia? Mas a escolha é sua. Aí eu falei: opera. E aí fez a raspagem. Aí que vem essa prova integral. Né? Saí da UTI, 5 horas depois, melhorei. Aí vem minha esposa e minha filha me pegar. Eu falei: eu quero um café. Eu quero um café. Eu quero um café. E eu estava tão bem que elas foram comigo até o restaurante. Sentamos, veio o café. Quando veio o café, eu... comecei a passar mal. Aí veio o gerente. Minhas filhas correu para pegar o carro. Abriram a porta para mim ser levado. E eu ainda estava com aquela faixa, né, da cirurgia, saído da UTI. Eu não sossego, eu não aceito. Nada da minha cirurgia eu aceitei. A do coração, o médico falou que eu tinha que ficar 8 meses na cadeira de roda, porque eu não tinha massa. Fiquei 16 dias, não tinha massa. Era osso puro, eu não aguentava levantar uma colherzinha de plástico. 6 meses depois eu estava distribuindo cesta básica na favela. O meu médico não é espírita. Quando ele olhou eu entrando, toda alegre e tal, ele falou: ué,
E você tinha que estar em repouso. Eu falei, já estou trabalhando. Então, aí ele fala que eu sou um milagre, mas ele não é espírita. Mas por causa disso, não se abate com a dificuldade. Pode criar até problema para a família, como eu criei. Mas não deixa, não se vitimize. Sempre arruma uma solução, seja o que for, principalmente dentro de casa. Pode ajudar na louça, sei lá o quê. Não se vitimize, não. Não vai para o sofá. Ah, meu Deus, agora peguei o câncer, estou ferrado, a vida não vale nada. Que nada, estou aqui, ó, com corte, foi tirado os pontos, eu estava dando palestra. Não tem disso, não. Vamos à luta. Vamos iniciar a leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje. Transformando provas em aprendizado. As provas da existência não surgem para castigar, mas para educar o espírito. Eu lembro do meu pai e minha mãe falava, né? Quando a gente fazia coisa errada, e era coisa simples, né? Ele falava, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Não era para educar o espírito. Não existe isso. Nós estamos aprendendo, tá bom? Cada situação desafiadora oferece a oportunidade de desenvolver paciência, humildade, resignação e confiança. É a pior coisa que alguém agitado, igual eu, exercitar a paciência. Como é difícil. Mas estou na luta comigo mesmo. Porque você vem conversar comigo, eu não deixo você acabar. Eu já entro. Ah, dama, pode deixar, mas eu não acabei de falar, mas não tem problema não, você vai fazer isso. Quer dizer, isso é falta de paciência. O espírito é muito agitado, igual a nós, né? Tem muita gente assim. E humildade, isso eu estou reconhecendo o meu erro, graças a Deus. Senão eu não estaria aqui, né? Mas tem muita coisa ainda para aprender. E resignação e confiança em Deus. Tem que ter confiança em Deus. Tem algo que ele está falando para nós. E nós temos que pegar os sinais, né? Os sinais. A sabedoria divina utiliza a experiência da vida para fortalecer a nossa consciência. Você tem que ter uma história com Deus. A tua história. A minha é muitas. Porque, claro que eu aprontei muito em vidas passadas, mas muito. E agora estou resgatando. Né? Não tenho mais a necessidade de jogo, dinheiro, mulher, raiva, ódio, inveja, não tenho mais. Mas fiz. E a gente tem que arcar com isso, aonde que o Chico fala, Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. A maior prova está na família. Não é fácil, não. Mas é lá, que é onde é mais difícil. Muitas vezes desejamos caminhos sem dificuldades, mas são justamente os desafios que revelam nossa verdadeira capacidade de superação. Uma coisa que eu aprendi com Deus. Eu rezava, falava, Deus, me tira dessa dificuldade. Olha, puxa, fui operado das pernas 4 vezes, que coisa horrível. Intestino. Fui operado 10 vezes. Eu rezava, Deus, coração. Quanto mais você pede para aprender, para tirar a dificuldade, ele não vai tirar, porque se tirar, ele não serve para nada. Deus, me dá paciência. Quebra o pau com a minha esposa. Falei, Deus, isso não está certo. Aí brigo com meu filho. Isso aí não está certo. Brigo no trânsito. Ele vai fazendo, testar sua paciência até você entender. Aí você não pede mais. Você começa a falar gratidão, 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 gratidão. Aí as coisas começam a se ajustar. Mas tome cuidado o que tu pede a Deus. Que Ele dá. Mas não é da forma que a gente pensa, tá? Quando enfrentamos as lutas com equilíbrio e fé, descobrimos recursos interiores que antes desconhecíamos. Eu virei para o meu mentor e falei, o pessoal gosta tanto das minhas palestras, poxa, por que não me ensinou lá atrás? Ele falou, se nós tivéssemos te ensinado lá atrás, você não saberia o que tu ia falar hoje, porque você não estava preparado. Tinha que acontecer isso, acontecer queda de helicóptero, queda de avião, escorpião, briga, perdeu o dedo, moto, perdi a boca. Foi indo, né? Coração, cabeça, e vai que vai. Aí você se torna um ser melhor. Aí ele pode te ensinar, porque o mentor não pode ensinar a quem?
não sabe ler, a ler. A não ser a hora que você fala, agora alguém vai me ensinar a ler. Aí o mentor te dá mais conhecimento. Então, todos nós estamos num nível só da espiritualidade, mas cada um no seu momento. Eu gostaria de ser Chico Xavier, mas não posso. Não tenho nem condições de chegar no chinelo dele. Mas estou indo devagarzinho. Já falaram que em outra encarnação vai ter outro processo. Tá? A gente vai subindo devagarzinho, né? Receba cada novo dia com uma oportunidade de recomeço. Paulo de Tarso. Você tem que, toda vez que eu deito, eu boto os pés no chão, a água do lado, ou antes também, eu bebo às vezes antes, a água fluidificada, fiz uma oração, e falo, Deus, eu errei muito hoje, mas amanhã eu prometo que eu vou melhorar. Aí, no levantar, Deus, me dá força para me melhorar, tá bom? Aí eu vou. Na outra noite, volto, Deus, não consegui, tá? Mas me dá força. De manhã, me dá força. E não consigo. Não tem problema. Você está conversando com Deus. É Ele que conhece o nosso coração. Para que você virar santo da noite e do dia? Para quê? Sem conhecimento vai cometer besteira. Mas conversa com Ele toda noite. Não consigo deitar sem conversar. Segundo o Paulo de Tarso, vocês podem depois verificar. Com oração, trabalho e confiança em Deus, as dificuldades se transformam em valiosas lições para a alma. Trabalho, trabalho e trabalho. Caridade, caridade, caridade. Paciência, paciência e paciência. Não tem jeito. Você não vai descobrir o que você é se você não praticar a caridade. E no momento certo. Porque quando eu era jovem, no GB, eu era organizado da distribuição de sopa. E eu ficava com raiva com aqueles que vinham pegar a sopa e maldiçoavam. Eu vi todo o trabalho. E aí eu ficava com raiva, né? Aí o mentor falou, opa, para. Nós não estamos para ensinar ele que está... É você que tem que aprender. Aí eu comecei a usar a sopa para testar os outros, para não fazer o que eu pensei, mas eu não falei. Isso que é importante. E aí tinha gente que falava, eu não vou mais distribuir sopa. Esse pessoal é um ingrato, a gente se mata. Eu falei, esse não entendeu nada. Não é hora dele. Ele só foi distribuir sopa porque é caridade, é para Deus. Não é. É para nós mesmos. Ver aquilo que dá para fazer, ajudar. Uma coisinha pequena que você faz vale mais do que eu faço a vida toda. Porque você tem mais dificuldade. Deus me deu mais condição, me deu família, me deu tudo para ser ajudado. Toda prova bem vivida converte em luz, para a presente é uma bênção para o futuro, foi o Padre Bento, tá bom? Já estão me avisando que a hora chegou. E vamos tirar uma lição do que foi falado? Lição da perseverança. A perseverança é uma das maiores virtudes que o espírito pode desenvolver ao longo da existência. O que é perseverança? Tenha paciência, não quer tudo não agora. Nós somos imortais. Aí já tocou. Quando enfrentamos as dificuldades com fé, coragem e confiança em Deus, transformamos o obstáculo em oportunidade de crescimento e renovação. Por isso, siga em frente sem desanimar, lembrando que cada passo no bem aproxima o espírito da paz, da sabedoria e da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está na Terra, pode esquecer. Nós vamos ter momentos, mas a verdadeira felicidade é no plano espiritual. Lá a gente vai entender. Muito bem, vamos encerrar. Fluidificação da água, que eu sempre falo, né? Eu dei aqui para minha esposa, já fluidifiquei na hora. Por quê? Quando a gente abre o Evangelho ou faz uma oração, coloca a água para fluidificar, mantém o corpo e o perispírito equilibrado. Faça isso, até para alguém que vai beber. Tem dúvida? Digita mensagem da água. Dr. Massoro Emoto. Ele é cientista, tá bom? Vocês vão ter uma surpresa. Filme encerrando esse mês. Quem tiver o Netflix, assiste Imperdoável, de Sandra Bloch. Alguém aqui já assistiu? Levanta a mão.
Nossa, né? O final, o começo é meio doido, né? A gente fala, isso não é filme que o Marco recomendaria. É, muito bom. Então assiste. Chama Imperdoável, tá? Quarta-feira que vem nós vamos ter o podcast Corpo Christi e a vivência do amor ao próximo. Vou repetir, Corpo Christi e a vivência do amor ao próximo na ótica espírita. Convidado especial é Hélio Paiva, do Irmão X. E vai ser às 15h30 do dia 3. Então, vai ser Corpus Christi. Quem quiser, me pede pelo WhatsApp, está no papelzinho aí. E hoje nós tivemos Maria e José, o lar sagrado que educou Jesus na Terra, tá bom? Foi um bate-papo bem gostoso. Hoje foi às 14h30, porque foi o último dia, às 14h30. Assistam o filme Sexo e Destino, do Chico Xavier, do Walter Vieira. Começou no dia 21, mas essas 2 semanas é vital para a audiência desse filme. No Shopping Penha eu sei que está passando, nos outros eu não sei, mas o pessoal está fazendo caravana, se reunindo para assistir. Os países que estão comigo e desde que as correntes que nos impedem não entrem nessa, então vão encerrar para eles saber que nós encerramos, né? Vamos rir com aquele boa noite. Vamos lá. Eu quero, eu posso, eu faço, e eu mereço ser feliz. Gratidão.